No Memórias da União, a presença de uma figura histórica, o José da Penha, ou da Penha. Ele começou a vida profissional dele na União, foi revisor, foi repórter, redator, olha, fez tudo aqui, foi inclusive auxiliar de linotipista, botava chumbo na caldeira. Depois foi para a região norte e fez vida, carreira em Rondônia. Foi delegado, foi defensor público, advogado e hoje está aqui com a gente conversando no Memórias da União. Da Penha, como ele é mais conhecido, como foi que começou a sua história aqui em A União? A União foi meu berço, com sinceridade, onde eu, na realidade, olhei o campo assim e disse aquilo ali. Foi um emprego que meu pai arranjou para mim, através, como de praxe, de Humberto Lucena, que eu não tinha nada, e me jogaram aqui dentro. Eu fiquei muito satisfeito quando eu soube que ia trabalhar aqui. Foi o senador Humberto Lucena que arranjou o emprego? Seu pai conhecia ele? Meu pai conhecia esse pessoal todo, era naquela época de política, tudo isso meu pai conhecia, entendeu? E nós ficamos até contentes que na carreira foi também o Lauro, o Leonardo, uns 4 irmãos meus. Houve esse nepotismo, né? E todos trabalharam aqui na União? Trabalharam aqui. Tá aí para mim é uma surpresa, sabia não. Aqui foi o caminho de tudo. E na realidade eu fiquei um bom tempo aqui. Trabalhei mais 10 anos, trabalhei 10 anos. Depois de 10 anos aí eu criei asas. Você se lembra qual foi o ano que você entrou aqui? Logo que eu saí da universidade, que foi em 77, eu acho que foi 78 quando eu entrei aqui, tá entendendo? E você começou por onde? Jogando chumbo na caldeira. Quando caía ali eu tinha que pegar para colocar naquela máquina de linotipo ali, que era um trabalho maior do mundo. Caíam as sobras do chumbo, né? Sobras de chumbo, né? E para apanhar as matrizes que caíam ali, a gente tinha que apanhar para novamente colocar no aparelho para fazer aquele percurso que eles fazem mesmo, que o linotipista faz. Rapaz, nunca se queimou, não? Não. Que era chumbo quente, né? Mas eu teve uma queimadurazinha, sempre tinha alguma coisa para mudar, né? E eu fiquei ali naquele meio daqueles linotipistas, para ali era uma família, pode crer, tá entendendo? E fui me adaptando aos poucos e pronto, ali. Depois, primeiro foi auxiliar de mecânico, e tinha aqueles amigos todos, que eu fiz uma amizade muito grande com aquele... Você se lembra de alguém do seu tempo que trabalhou com... Eu lembro do Marajó. O Marajó trabalhou ali, o Miro, o Leonardo, que foi meu irmão, trabalhou ali como linotipista, Josafá também, tem. Ali eu ainda lembro de alguns. E era uma verdadeira... Valdeci, era um grupo muito bacana. Era mesmo. Havia uma solidariedade, ninguém tinha esse problema de... Mas o trabalho era pesado. E disse que era bonito trabalhar naquela máquina, né? Eu ainda tentei aprender ali, mas não dava não. Porque você depois aprendeu bem a máquina da datilografia, né? Naquela época o camarada que sabia datilografia era dono do mundo. Eu ainda coloquei lá, eu fiz trabalhos para o Jório, para o Fernando Judeu. Jório Machado, você fala, né? Fernando Judeu, que tinha o vendedor de espaço, que era de um rapaz aí que... Um senhor já idoso, nós queríamos mesmo que saísse o livro dele, e eu fiquei incumbido de fazer a digitação. Porque naquela época, Jório Machado, aquele Machado Bittencourt. Machado Bittencourt. Tá entendendo? Essa cambada toda eu fiz composição para ele. Mas, Da Penha, você chegou mesmo a operar aquela máquina de linotipo? Não, eu fiz o possível para ver se aprendia, mas não... Mas não deu certo, não casou bem não, né? Não, agora para jogar chumbo na caldeira eu faria. Dava para você, né? Mas você, de auxiliar ali, do linotipista, de auxiliar de mecânico ali, aí você
Você tentou aprender a operar a máquina, mas não passou para redação, para revisão. Como foi a ascensão? O Marcos Tenório, você deve conhecer. Marcos Tenório foi secretário de redação, eu acho que é editor aqui da União também. Ele me sugeriu, olhou o meu trabalho e disse, não, tu vai fazer o seguinte, eu vou te apresentar lá em cima. A Zé Souto, né? Zé Souto foi presidente da União 2 vezes. E ele disse para o Marco Penal, não, deixa ele aqui na redação, porque na realidade desses filhos de Heráclito, ele era o mais inteligente. Heráclito era seu pai? Meu pai, um tio meu. Aí eu fiquei ali, fiquei satisfeito, sei lá, achei que tinha caído do céu, era revisor. Revisor ia fazer a revisão. Usar aqueles símbolos todos para dizer o que, é que tinha que ser corrigido? Tudo ali eu já sabia, quando dava para ele. Quer dizer, e eu terminei por ter uma coluna no jornal, que o Marco Tenório me levou para Zé Souto, e me deram a coluna. Eu escrevia como Zil Almeida. O pseudônimo? Era. Zil Almeida. Era. Eu não sabia por quê, porque Zil é Luiz, não é? De trás para frente. Mas eu estava lá e me colocaram lá como... E quem foi que arrumou esse nome? Foi o Marco Tenório. Foi o Marco Tenório? Foi. Ah, tá. O Marco Tenório é um sujeito extraordinário. Além de Marcos Tenório, com quem você trabalhou aí nessa época aí da União? Rapaz, olha, eu com esse meu professor... Carlos Romero, Linduarte Noronha. Linduarte. Era... Gonzaga, obviamente. Gonzaga, era Bill, Gonzaga. Bill, Ramos. Aquela cambada todinha ali era o suco mesmo da cultura. Chegou a trabalhar com o Barretinho, Antônio Barreto Neto? Poxa, demais. O Barretinho me mandava as pautas para que eu fosse fazer a pauta, para depois sair. Barretinho era gente boa. Bem-humorado já naquele tempo? Uma coisa extraordinária, rapaz. Criativo e bem-humorado. Era, né? Mas me diga uma coisa, aí você chegou a ter uma coluna diária, Zil Almeida, né? Como você falou. E era temas gerais ou alguma coisa específica? Esporte, política? Não, eu fazia tal qual tem esse livro, era coisa do cotidiano. O livro que você fala é esse aqui Recados da Província, né? Que é um do livro dele. Ele tem 4 livros que lançou, olha, Tudo X Caçarola. Tudo X Caçarola, Pelo Meu Coração Passa um Rio. Esse é o último. E aqui Parede de Memórias. 4 livros e também tem um CD que ele é compositor, tá aqui, que é um compositor evangélico, de música evangélica, né? Música evangélica. Mas, então você escrevia sobre temas gerais. Tinha um mote... Não, especificamente não tinha negócio. Tinha um motivo, um acontecimento e eu dali dava para... Você chegou a ser repórter da Penha? Fui porque o Barretinho me colocou nessa daí. Foi? Eu fui 2 ou 3 vezes, depois saí. Eu entrevistei Zé Américo de Almeida. Ah, rapaz, você foi... Eu vim da Praia da Penha andando ali na orla e encontrei o Zé Américo sentado. Agora, só que é o seguinte, ele só respondia por monossílabo, ele não fazia um negócio com outro. Ele não elaborava um raciocínio, não, ele sentado lá e eu, não, boa tarde, ele sentou-se ali e quem fazia as perguntas era o direcionado e às vezes eu mesmo respondia, porque ele era, né, calado, mas eu fiquei até satisfeito quando eu disse Ele era aquela pessoa que a gente chama de taciturno, né? Pela mãe do bem. Era desse jeito. Mas disse que a primeira universidade dele foi a União. Disse aqui, tem aqui numa dessas primeiras páginas da União, aqui do painel. Ele era um cara lacônico, né? Ele não se expunha assim, não. Mas foi Zé Américo de Almeida. Eu tive a satisfação. Quando você trabalhou na União, a União era aonde é hoje o prédio da Assembleia, no centro, na Praça João Pessoa? Era, mas eu não entrei mais ali não. Tinha aquela escadaria rolando, que ia lá para cima, entendeu? Mas eu não entrei não, nunca entrei ali não, com a Assembleia Legislativa. Depois que mudou para a Assembleia, você nunca entrou? Não entrei. Pois a única coisa que resta daquela época é exatamente essa escada. Tem o Zé Menino que ficava lá na frente. Na portaria, né? Antônio Menino. Antônio Menino. Chamava de Antônio Menino. Todo mundo conhecia ele. Era, paletó e gravata, né? Perfeito. Cioso do... Ave Maria, era um histórico. Mas você trabalhou lá, o prédio era lá. Tinha aquela águia lá em cima, né? Era lá, naquela época mesmo, quando estava lá. Porque eu saí, deixei, depois de uns 10 anos que eu fiquei lá fora, aí foi, mas eu já tinha saído daqui.
fui tentar a vida lá fora, Folha de São Paulo, Diário do Agreste, eu trabalhei ali, a maioria desses linotipistas todos foram direcionados a Caruaru, porque o negócio da fase estava muito ruim. O Diário do Agreste era em Caruaru, né? Eu cheguei a ser editor lá. Por pouco tempo, mas eu fui também, entendeu? Aí tinha aquele linotipista, tudo que era da União já, mas estava lá. Miro, Josafá, todos eles, né? E aí fui, de lá do Diário do Agreste, foi quando eu parti para São Paulo, né? Eu não queria nunca, mas eu fui porque a necessidade também Era imperiosa, né? Imperiosa, né? E eu fiquei lá, como eu disse a você, em cima estava aquele Maurício de Souza, trabalhava naquela... A Turma da Mônica. E eu trabalhava embaixo, que eu era revisor de anúncios. Eu não criava ali, era o revisor para ver se a escrita estava dentro dos conformes, né? Era um negócio muito interessante, muito rígido. E eu fiquei ali, eu saía às vezes do jornal 12 horas da manhã, 1h, e eu achava, não dava para mim. Muitas vezes eu saía, ia para um bar, que o camarada tinha um violão, ia lá, pegava, cantava ali naquela Barão de Limeira ali, né? Para deixar o dia amanhecer depois, era tomando beer night, né? Você também toca violão, né? Eu não toco, né? Esse é arranho. Eu não conheço assim de coisa, né? Apesar de você ser de Jaguaribe e eu também, né? Eu não... A gente não se conhecia. Eu conhecia todos os seus irmãos, né? Pelo que a gente botou o papo em dia aqui, mas eu não lhe conhecia pessoalmente lá de Jaguaribe. Mas da Penha, você se lembra de alguma história dessa sua época aqui na União, ou algum fato que foi notícia e que deu um problema, deu alguma confusão, porque, sei lá, era um fato que não deveria ter saído, ou uma revisão que passou batida em algum erro? Você se lembra de alguma coisa desse tipo? Não, eu lembro de um negócio até hilário, mas é um conto que eu nunca esqueci. Conte pra gente aqui agora. Era Costeira com Arnaldo. Manuel Costeira? Com Arnaldo, que era o irmão dele, né? E Arnaldo Costeira. Arnaldo tomava um beer night maior do mundo e muitas vezes faltava o trabalho, né? E Costeira era o gerente, para ele era um choque de... E uma vez o Costeira foi olhando fazendo uma inspeção. E encontrou o Arnaldo deitado num negócio de papel lá. Aí o Costeira disse: Arnaldo, o que foi? Como é que você faz uma coisa dessa, dando um mau exemplo? Eu, como gerente aqui, sai passando aí e tu fica aí deitado aí o tempo todinho, diz que tu não fazes nada, não sai daí. Aí ele disse: peraí, não é desse jeito. Existe somente um entrevero, um desencontro entre nós dois. Porque quando você vem, eu não estou aqui. Quando eu estou aqui, você não vem. Então... eu decorei isso, rapaz. Que saída, hein? Era muito inteligente, né? Deu uma sacada assim. O beer night, chegava já beer night. Né? Me diga uma coisa, você trabalhou com quem na revisão? Você se lembra? Por exemplo, porque Pinheiro, que foi quem me disse que você estava por aqui, né? E quem mais trabalhava com você? Você se lembra? Da revisão? Sim. Mas, rapaz... Está aqui anotado de diversas pessoas que eu trabalhei na União, Francisco de Miranda Buriti, tinha aqui na Orestes, tinha Bigode, que fazia o negócio dos jornais, Pinheiro, está aqui, Pinheirinho. Sem vergonha. Ali, ó, Lindo Arte Noronha. Lindo Arte, cineasta. Ulisses Leal. Ulisses Leal. Ulisses Leal ou Willis? Willis Leal. Willis Leal, Tenório. Carlos Romero. Barretinho. Gonzaga Rodrigues. Bio. Zé Otávio. Essa turma todinha ali trabalhava ali comigo. Essa turma trabalhava na redação. E na revisão mesmo, lá na equipe de revisão. Pinheiro eu sei que era, né? Eu era um dos caras que
Lá no início fiquei na revisão, né? Mas depois me deram a redação e ficaram lá na revisão, sempre tinha. Pinheiro eram 2. A princípio eu trabalhei na revisão. Na revisão, mas depois acendeu. Depois até. Aí Frutuoso, Barretinho. Frutuoso, Chaves. Tá tudo aqui. Frutuoso hoje é assessor de imprensa do Tribunal de Contas. Inteligentíssimo. Ali não é pelo fato de eu ter sido entrosado, mas ali só tinha gente de cabeça feita. Carteira, Ivan Bichar foi esse que me deu o negócio aqui para representatividade. Quando você chegou na União, você chegou via indicação de Humberto Lucena. Perfeitamente. Você se lembra exatamente o ano que você veio para a União? Não. Você saiu da União em que ano? Você se lembra? Quando você foi para Rondônia? Quando eu fui para Rondônia. Foi quando eu saí da União, aí eu ainda estava, eu disse a você que ainda estava, meu nome estava aqui ainda, mas eu achei que era um exagero, porque o Berilo, que era secretário de Educação... Berilo Borba. Berilo Ramos Borba. Ele pegou a caneta, quando eu cheguei perto dele, expôs, disse, doutor, o professor, não dá para mim ficar aqui mais um tempo, porque eu estou casado, estou com os filhos, eu estou sabendo que o salário aqui não está mais... cobrindo a minha responsabilidade, né? minha necessidade. Eu queria que o senhor me desse aí uma licença aí, depois eu voltaria. E ele foi, pegou a caneta e secretário de Educação autorizou e eu... Mas a União era vinculada à Secretaria de Educação? Era. Entendi. Era vinculada ali à Secretaria de Educação. A princípio também tinha ficado lá também na Capitão Zé Pessoa ali, que tinha uma tesouraria, eu cheguei a trabalhar ali também, foi até auxiliar de tesouraria. Fosse trabalhar com dinheiro, rapaz? Rapaz. Pois é, uma coisa que eu nunca quis trabalhar, viu? Não, nunca quis, foi na oportunidade, me deram para fazer, e não é, dona Salete, Arlete era a principal, eu era somente o auxiliar. Sei. Tá entendendo? Porque tesouraria é um lugar, né? É uma responsabilidade maior do mundo, rapaz. E com o dinheiro dos outros? Eu vou dizer uma coisa a você, eu não quero ser o melhor homem do mundo não, mas eu vou te contar. Ninguém nunca, jamais na vida de pegar a mão da Penha por falta de alguma coisa. Olha aí, tá vendo? Não, tá, entendeu? Então estava no lugar certo. Leva comigo, fui delegado de polícia, que era uma coisa daquela ali, era o fim da picada. Ali, quando eu fui delegado de polícia ali em Ariquemes, ali era do tempo da dengue, entendeu? Da derrubada daquelas árvores, que era demais, entendeu? E lá não se falava nem maconha, era casterita, que tinha muito mais valor do que a maconha naquela época. Aí Keynes é lá em Rondônia, né? Rondônia. Para onde você foi quando deixou a União. Perfeitamente. E não se lembra da data não, assim, de que ano foi? Não lembro. Quando você foi para Rondônia? Não, eu sei que foi depois que eu deixei a faculdade, uns 15 dias, aí eu tomei a iniciativa de sair daqui. E você deixou aqui a União porque já tinha emprego em Rondônia? Não. Foi para arriscar mesmo? Eu fui para... Aí depois pelo fato de ter esse acesso, essa facilidade que o Berilo me deu por tempo indeterminado, eu fiz uma análise introspectiva. Eu digo, eu vou ficar fazendo isso aqui, com pendência lá em João Pessoa. Isso aqui poderia ficar para outra pessoa, porque tem a sua vaga, né? Minha vaga. Aí você pediu exoneração? Pedi exoneração, tá? Mandei mesmo o Paulo trazer aqui, tá, assim direitinho e pronto. Você se lembra de alguma das colunas que você escreveu sobre algum tema específico, assim, algum assunto? Foi o festival de música que houve aqui, que inclusive eu estava no meio também, eu cantei, tá entendendo? Você se apresentou? Se apresentou, falei até eu, sei que foi a Glorinha Gadelha que... Sim, certo. Ela também. E eu fiz um arcabouço, fiz uma restrição mostrar o que era, fui comentar a respeito desse festival.
Eu acho que só foi essa, não. Tinha outras que eu criava mesmo. Houve criatividade da minha parte, de coluna, dentro da coluna que eu fiz muito demais até. Uhum. Mas eu digo assim, às vezes a gente comenta um fato. Por exemplo, você trabalhava na União quando houve aquele problema na Lagoa? Trabalhei. Você, quer dizer... Inclusive que afundou a barca, né? Foi um prenúncio que eu saí com minha mulher para vir para cá e eu passei lá na orla da Lagoa, lá, e estava lá aquela chata, é chata o nome daquele do exército, né? Feito uma balsa, aquela balsa. E estava cheia, eu disse para a mulher, disse, olha, isso é um perigo, tá vendo aí? Porque de uma hora para outra, foi um prenúncio muito horrível. Aí a mulher disse, não, isso daí é do exército, tá vendo que isso vai virar? Num dia, no outro, pela manhã, quando eu passo... A tragédia, né? A tragédia. Mas você chegou a escrever sobre isso? Você se lembra de se escrever? Foi só um tópicozinho, certo? Falando, inclusive, dessa previsão que eu tinha feito através disso. Rapaz, foi mesmo. Foi. E foi horrível, viu? A gente vem jogar aquele gancho e puxar, vir 4, 5 pessoas na ponta daquele... Foi uma coisa horrível. Você... trabalhava na União, quando a União deu aquela manchete errada, anunciando que o presidente seria Orlando e na verdade o presidente era Ernesto. Aquilo um fato hilário, né? Foi. O corre-corre que houve dentro da redação para modificar aquilo. É porque houve até um segundo clichê, né? De manhã saiu a manchete errada, de tarde a corrigida. Quer dizer que você já trabalhava aqui naquela época? Já trabalhava. A União faz parte da minha vida, fez parte da minha vida, porque eu trabalhava lá e gostava. Agora, só que eu não tinha o dinheiro, aparecia aquela camisa Banlon, a gente tinha vontade de comprar uma daquela. Quer dizer, a necessidade premente do dinheiro somente. Mas a União me fez muito bem. Nunca abri minha boca para falar mal daqui. Eu digo sempre, isso daqui, na realidade, é uma escola. Zé Américo de Almeida disse com precisão que isso aqui seria a primeira universidade da Paraíba, era a União. E era mesmo, porque por aqui passou. Quem escreveu passou por aqui, porque passou Zé Lins, passou, né? Passou. Zé Américo, né? Passou esse povo todo que, né? Gonzaga, que Natanael Alves. Você chegou a trabalhar com Natanael? E estudei com ele também. Foi nada? Foi. Não, a gente fez direito, eu e ele. Porque Natanael veio do interior, não foi? Ficou no Padre Zé? Esse livro aqui, esse Tudo X Caçarola, eu ainda procurei ele para ver se tinha jeito de fazer e tudo mais. E eu não encontrei com ele, eu fui na casa dele. Ele era um sujeito extraordinário, tá entendendo? Gonzaga disse que ele era um missionário. Natanael Alves. Né? Até para dar bom dia, parece que ele era cauteloso. Eu quando comecei na União, Natanael era o presidente. E ele escrevia umas crônicas diárias, certo? Todo dia. Aí ele ligava para a redação e perguntava, Mago, me dá um mote aí para eu escrever meu artigo. Aí a gente dizia, fala sobre isso. Natan, o fato do dia é esse, não sei o que e tal. E eu comecei a ir à casa dele, de noite, no carro, pegar a matéria. O artigo, pronto. Porque naquele tempo não tinha internet, não tinha nada, né? Não dava para mandar de casa sem que... Aí a gente ia lá pegar. Quando eu chegava lá, ele estava datilografando, exímio datilógrafo. Aí terminava, tirava o texto, fazia aquele barulhinho na máquina, né? Que naquela época a gente tinha essa mania. Aí entregava o texto, eu dizia, não vai revisar não? Ele dizia, para quê? De tão consciente de que tinha feito tudo certo. Ele era metódico e muito educado. Educado demais. Quer dizer que você estudou com ele? Estudei. Lá na faculdade, estudei com ele. Nós tínhamos um grupo lá muito bacana. Agora, ele sempre foi um sujeito que perfeccionista, calado, né? Mas ele era extraordinário. Mas você chegou a trabalhar quando ele era presidente aqui da União? Eu acho que não, porque eu não me lembro de você. Não. E eu trabalhei, foi ele que assinou a minha carteira. Eu digo que estudei com ele, porque foi lá na universidade. Foi, né? Ele era um sujeito muito fora de série. Agora, você se lembra você chegou a trabalhar aqui no distrito? Não. Não, né? Só trabalhei na União lá. Lá no... Quando eu pedi meu afastamento,
Eu ainda estava lá. Ainda estava lá, né? Porque eu estava lá fora, mas eu estava aqui. Ligado aqui, né? E a União ainda funcionava lá. Rapaz, então eu acho que aí foi, olha, essa máquina rotativa que transformou o sistema de linotipo em offset, saiu do sistema antigo de linotipo e passou a ser impresso em offset, ela é de 1973. Está completando 50 anos. Aliás, ela é de 73, mas entrou em operação em 74. Então, agora, em 2024, vai completar 50 anos. Quer dizer, e você não trabalhou com ela, né? Não. Era só no linotipo mesmo. Só ali, né? No linotipo. Naquela sala. Caía as matrizes, tinha que apanhar para colocar de novo, tá entendendo? Lá. Caía o negócio, ficava. Tinha que pegar, era muito difícil. Era vizinho ao palácio, né? Você chegou a testemunhar aquela tentativa de invasão do palácio dos estudantes durante a Revolução? Vi. Então você trabalhou aqui? Eu vi Dom Helder Câmara fazer um pronunciamento lá no Liceu, tá entendendo? Naquela época, né? Eu estou dizendo a você que eu respondi auditoria militar de guerra, lá naquela época também. Porque o pessoal pensava que eu era comunista. Inclusive. Aí? Era. Talvez pela sua formação, né? Tá entendendo? Técnica, do era ponto mais. De vista, não. Eu não era um camarada para estar acusando, mas eu tinha minhas Convicções, né? convicções, como graças a Deus ainda tenho. Ainda tem até hoje, né? Não abro mão disso nunca. Perfeito, tá certo. Mas me diga uma coisa, você quer dizer que você tem muita história com a União, né? Graças a Deus. Tem um vínculo. E se orgulhou disso, né? Você tá louco. Ainda eu acho. Eu tenho orgulho de ter trabalhado aqui, ter participado disso. Começou por aqui, Você né? tá doido, rapaz. Foi a União que me deu régua e compasso. Né? Lá não foi o predinho lá não, da Bahia, não. Eu vou negar nunca, rapaz. Aqui não era somente onde eu tirava o sustento. Não. Era a união que tinha. Havia uma união muito grande. Você vê que a União tinha bloco carnavalesco, time de futebol, tudo com o nome dele, né? Com o nome da União. E ela sempre levou. Você não via falar em outra coisa. Você chegou a trabalhar em outros setores da União, fora, na área administrativa, fora a tesouraria? A gente conversando antes, você disse que trabalhou na expedição, não foi? Na encadernação? Trabalhei na expedição. Porque a expedição a gente fazia os jornais, carimbava ali, tinha para esse interior todinho, era mandado pelo correio, mandava para lá. Eu trabalhei ali, né? Porque uma vez o datilógrafo principal era o Orestes, mas o Orestes ficou doente e só quem sabia da datilografia era eu. Então eu era o cara incumbido de botar o endereço e botar em cima da parede. O endereço a gente tinha que fazer isso, colocar papatos, cajazeira, e tal. Eu fiquei ali, ainda titubeando ali. Você conheceu também Walter de Souza? Falei para você? Foi o Walter que me pegou e deu as coordenadas. O Walter era fora de série. A fotografia dele você viu, né? Vi. Aquela foto que você mostrou que tem Bill Ramos, que tem, né, Jório Machado. Sim, Jório Machado, Bill Ramos. Era uma turma. Carlito, né? Carlito. Ali na União, ali naquele bloco, não tinha burro, não. Tinha não, né? Não. E o ambiente era gostoso de trabalhar lá? Era excelente. Brincadeira? Só com a presença de Barreto Neto, né? E eu vou... Que era extremamente bem-humorado. Ave Maria, rapaz, era gente muito boa, pô. O Neguinho, o Gonzaguinha. Eu tenho foto com ele, o Humberto e ele, né? Porque Gonzaga era o fim do negócio, né? Tinha um cara também que escrevia aí que Paris é uma festa. Eu esqueci o nome dele, ele tinha uma coluna também no jornal A União, mas era esporádico, não era completamente não. Certo, não era diariamente não. Não, e era um camarada muito inteligente, era irmão. Era irmão, esqueci o nome dele, a memória não é brincadeira não. Não, faz tempo, né? Já passou um bocado de coisa. Mas me diga uma coisa, da Penha, você
quando decidiu que tinha que tentar voos mais altos, você exercia que função na União? Você se lembra quando você saiu daqui para ir para... Eu 42073 parece que era a minha, até isso parece que eu lembro, 42073. A função era aquela mesmo no início que tinham me dado, eu não mudei nada, eu só fiz me afastar. Cheguei perto do Berilo Ramos Borba, ele era secretário de educação, finíssimo. Aí eu disse para ele, olha, eu queria, porque aqui não vai dar mais para mim, professor, porque tá o dinheiro, né? Foi problema somente salarial, que estava indo aquém. Você se lembra quem era o diretor da União na época? Quando você saiu? Eu acho que era Zé Souto. Ah, Zé Souto. Zé Souto. Você chegou a ter alguma, digamos assim, alguma conversa específica com o Zé Souto? Porque muita gente que chega aqui, por exemplo, Frutuoso disse que era contínuo. E aí Zé Souto escrevia o editorial. Aí um dia Frutuoso escreveu um editorial e entregou a Tenório. Disse, olha, aí Tenório olhou e disse, eita, quando Zé Souto chegou, todo mundo querendo fechar o jornal e Zé Souto atrasado porque estava numa recepção do Palácio. Aí quando Zé Souto chegou, ainda ia escrever o editorial, aí Tenório disse, olha, quando Zé Souto disse, quem foi que fez isso? Isso foi Frutuoso. Frutuoso contínuo? Sim. Pode publicar. Aí disse que passou por Frutuoso e disse, Frutuoso, segunda-feira no meu gabinete. Aí na segunda-feira Frutuoso disse, olha, a partir de hoje, foi no gabinete, né? Ele disse, a partir de hoje a União tem 2 sueltos e um editorial. O editorial sou eu que faço, um suelto vai ser você, o outro é Lindoardo Noronha. Então, teve muita gente que teve esse tipo de conversa com o Zé Souto, entendeu? Não, Zé Souto era um camarada muito objetivo. Pá! Quando o Marco Tenório me levou lá para assumir, para ter essa coluna, o Zé Souto disse para o Marco Tenório, disse, da família do Heráclito, esse daqui é o mais inteligente. E ele abriu a concessão, pô, não é? Aí pronto, foi a primeira crônica que eu fiz, a segunda, tal, só o estilo só era esse de crônica, isso, tá entendendo? Aí aí eu emendei, não sei quantas eu fiz não, mas não foi tantas não, essa é a verdade universal. Aí pronto, e de lá, eu não sei, eu não fui para outro canto além daquilo, não, a redação. Certo. E você também trabalhou no Correio da Paraíba, não foi? Eu fiz, olha, eu trabalhei para o Norte, trabalhei para o Correio da Paraíba, isso daqui eu também fazia, no jornal daqui, eu acho que não existe um só que eu não tenha escrito. Porque eu gostava, eu gosto de escrever. Certo. Essa é a verdade universal. Né? Eu gosto. Às vezes a pessoa não tem... Aí cria... Essa criatividade é que é o essencial. De lá você se distende. Eu não estou dizendo... Você deve entender isso. Então, eu tinha um determinado fato, às vezes até eu inventava. A criatividade é liberada, né, numa redação. Aí pronto. Você adivinha aqui, ó, esse estilo aqui, meu de quase, você vai ver aqui nesse tudo X Caçarola, que é criatividade. Né? Agora, quando há um acontecimento assim de realce, entendeu? Digamos agora essa guerra, aí está dando acervo para muita gente escrever da maneira que quer. Não escreve quem não quiser. Entendeu? É porque só emitir opinião, né? Olha aí. Mas, da Penha, tem algum fato que você gostaria de destacar, de lembrar, porque numa entrevista assim, às vezes a gente passa batido, não conversa alguma coisa, você gostaria de registrar alguma coisa do tempo que eu talvez não tenha abordado? Não, a União pegou também a linha de esporte, não pegou também? Pegou, não claro. Pegou? Eu acho interessante como Renato fazia parte da União, tá entendendo? Mas ele ficou com carnaval, com esses acontecimentos assim, né? De carnaval ele saía, tinha o clube mesmo da União, você lembra-se ainda, tinha, né? Não lembra não? Não, quando eu entrei na União já não tinha mais o clube não, já tinha, era só a imprensa mesmo. Mas futebol não tinha também não? Tinha também não. Tinha a história, né, como tem, de que havia o time da União que disputava até o campeonato, aquela coisa toda, mas não era mais assim
digamos, uma instituição que consolidada, que fizesse parte do dia a dia, não. Mas olha que bacana. Pois tudo isso tem a união para a alegria da gente, pô. Tem mais isso, né? União, carnaval, ficava o Renato, tinha união e folia, tinha não sei o quê, tudo foi criativo. Havia dentro da união isso aqui. Havia uma vida mesmo, né? Como se diz, né? Era, rapaz, era. Pois então, da Penha, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente nesse... Você não tem nada que agradecer. Memórias à União. Eu gosto. A gente tem que expandir, não é? Você tem uma coisa que fica... Não, você tem que expandir. A gente tem que ser, primeiro, otimista. Eu tenho um bom humor que Deus me deu, que eu não troco por nada. Esse negócio o Brasil é um negócio tão sujo que o cara só dá bom dia a quem conhece. Porque, pô, custa o quê? Um bom dia, um boa tarde, boa noite. É verdade. O cara já amanhece com a cara de galinha chupando manga, pô. Como se a gente tivesse culpa da desgraça dele. É verdade. Isso é uma coisa... Eu tenho um bom humor maior do mundo. Graças a Deus. Tomara que tenha aprendido na redação. Porque a redação é sempre um local muito bem humorado. Ali é um negócio, até para comer alguma coisa, o cara comia. Eu tenho um negócio muito arretado. Quando eu estava trabalhando no negócio da distribuição dos jornais, tinha um camarada que morava na Torre, que ele era um sujeito novo, mas todo boçal, né? Fazer das tripas coração para comprar uma camisa tal. Fio Escócia? Todo flashlight, ele, era Zé, não sei de quê. E uma vez ele disse a mim, da Penha, rapaz, tu já pensasse? Eu tenho que ir em Santa Rita no aniversário de uma amiga minha, tal, e eu vou te comprar essa camisa, tem certeza que essa daqui não dá não. Aí eu disse assim, rapaz, por que você não bota pelo avesso? Aí ele disse, mas ela já está no avesso. Olha aí, tá vendo? Fatos e histórias da União. Tinha o Indaleto Fernandes, que trabalhava também lá dentro da expedição do jornal. Como era o nome mesmo? Indaleto Fernandes. Indaleto Fernandes. Parecia, ele já era idoso, mas parecia, não era doença não, mas ele tinha uma coisa dela, ele era doido por cinema, né? Aí ele ia para o cinema domingo, na segunda-feira ele chegava e dizia, da Penha, ali é que, você já pensou o filme de ontem? O Rockland chegou assim e tinha uma briga lá e ele entrou no meio, pegou o cavalo, pá! Aí eu disse, mas Indaleto, ele tinha um negócio que antes dele trabalhar ele dizia, ligeiro no gatilho, na cela como ninguém. Ligeiro no gatilho? Na cela como ninguém. Na cela como ninguém. Era Rockland, pô. Aí ele ficava lembrando essas coisas nas conversas de vocês, né? Era muito bacana, viu, pai? Indaleto Fernandes. Parecia uma criança, né, pai? Mas trabalhava, tá entendendo? Então, da Penha, muito obrigado pela sua presença aqui. Para mim foi uma terapia. Eu gostei demais. No Memórias à União. E a você que nos dá essa audiência e que tem curtido as histórias que são contadas aqui no projeto, o meu muito obrigado e até a próxima.